Para ter uma arma de fogo no Brasil de forma legal, não é só uma questão de saber atirar, não. Antes disso, tem um passo obrigatório, super importante e que, vamos combinar, muita gente não entende direito: a avaliação psicológica. Hoje, a gente vai desvendar exatamente o que acontece nesse processo. E tudo gira em torno desta pergunta aqui, uma pergunta fundamental. Quem, de fato, tem o perfil psicológico necessário para lidar com uma arma de fogo? Porque a lei entende que isso vai muito além da habilidade técnica. Estamos falando de uma responsabilidade imensa, de vida ou morte. Olha só o que o próprio Conselho Federal de Psicologia diz sobre isso. Essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. A avaliação funciona como um filtro de segurança. O objetivo principal é a prevenção, evitar que um instrumento tão letal chegue às mãos de alguém que não tenha o equilíbrio necessário para possuí-lo. Ok, vamos começar do começo. Por que isso existe? De onde vem essa exigência? É importante entender que isso não é uma sugestão nem algo opcional. É uma exigência da lei, um dos pilares da legislação de armas de fogo no Brasil. A Lei 10.826, que é a Lei do Desarmamento, deixa isso bem claro. O foco é a segurança pública. A ideia é criar um elo direto entre a condição psicológica de uma pessoa e a permissão para ela ter uma arma. A lógica é simples. A segurança de todos depende da estabilidade de cada um. Certo. Se a avaliação é tão séria, quem tem autoridade para fazer um teste desses? Como é de se esperar, não pode ser qualquer psicólogo. A responsabilidade é enorme e as exigências para ser um avaliador também são. Para um psicólogo poder aplicar esse teste, o caminho é bem longo. Primeiro, claro, tem que ter o registro profissional e, no mínimo, 2 anos de experiência. Segundo, precisa comprovar idoneidade, ou seja, apresentar certidões de antecedentes criminais, estar em dia com o Conselho de Ética. O consultório também precisa seguir uma série de padrões. E o mais importante de tudo, precisa ter o credenciamento oficial da Polícia Federal. E a objetividade aqui é regra de ouro. Para garantir que a avaliação seja totalmente imparcial, a lei proíbe qualquer tipo de conflito de interesse. Um psicólogo não pode, de jeito nenhum, avaliar parentes, um cônjuge, um sócio ou qualquer pessoa com quem tenha algum tipo de vínculo que possa, de alguma forma, influenciar o resultado. A isenção é tratada como questão de segurança. Agora sim, vamos para a parte que todo mundo tem mais curiosidade. O que de fato acontece dentro da sala de avaliação? Vamos dar uma espiada nos detalhes desse exame. Primeiro ponto, pode esquecer a ideia de que é só um bate-papo. Não é. A avaliação é, na verdade, um conjunto, uma bateria de testes padronizados, além de uma entrevista estruturada. A ideia é montar um quadro completo, tridimensional, da psicologia do candidato, e não só uma impressão superficial. E essa bateria de testes tem um roteiro mínimo obrigatório. Tanto a Polícia Federal quanto o Conselho de Psicologia determinam o que precisa ser avaliado. A gente está falando de testes de personalidade, de diferentes tipos, testes de atenção, tanto a concentrada quanto a difusa, e testes de memória. E claro, a entrevista para fechar. Cada um desses é uma peça do quebra-cabeça. Para a gente ter uma ideia, vamos pegar um exemplo. O teste projetivo. O que é isso? Sabe a famosa cena de olhar para uma mancha de tinta e dizer o que se vê? A lógica é parecida. O teste usa estímulos que não têm um significado claro para ver como a pessoa reage. A resposta diz muito mais sobre o mundo interno de quem responde do que sobre a imagem em si, revelando traços que uma conversa comum poderia não alcançar. Certo. Depois de todos esses testes, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Afinal, o que os avaliadores estão procurando? Existe um perfil psicológico ideal para manusear uma arma de fogo? Bom, a avaliação funciona em 2 frentes. De um lado, ela busca ativamente por características positivas, como estabilidade e autocontrolo. Do outro, funciona como uma peneira, tentando identificar e filtrar qualquer traço de personalidade que seja considerado um risco. E aqui a gente vê esse contraste de forma bem clara. De um lado, o que se espera de um perfil adequado: prudência, controle das emoções, estabilidade. Do outro, sinais de alerta: impulsividade, hostilidade, instabilidade emocional. A avaliação vai basicamente pesar esses 2 lados da balança para tomar uma decisão. E depois de todos os testes, de toda a análise, o processo chega ao seu momento final, o veredito. Quais são os resultados possíveis e o que acontece a partir daí?
O resultado é direto e reto, sem meio termo. Ou a pessoa é considerada apta ou inapta. É uma definição clara sobre a condição psicológica da pessoa para manusear uma arma de fogo naquele momento específico da vida dela. E um ponto muito importante, um resultado apto não é um cheque em branco para sempre. As pessoas mudam, a vida muda. Por isso, o laudo tem uma validade máxima de 2 anos. Depois desse período, quem quiser renovar a licença tem que passar por todo o processo de novo. E quanto isso custa? O valor não é aleatório, não. Ele é regulado pela Polícia Federal, com base na tabela de honorários do Conselho de Psicologia. Atualmente, o valor máximo que pode ser cobrado é de R$ 661,22. E se o resultado for inapto, a pessoa não pode simplesmente sair de lá e marcar um novo teste para a semana seguinte. A lei exige um período de espera, um respiro, de no mínimo 30 dias antes de poder fazer uma nova tentativa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O sistema é detalhado, é rigoroso, foi todo desenhado para minimizar riscos. Mas fica a pergunta no ar: até que ponto um teste, feito numa sala calma, controlada, pode realmente prever como alguém vai reagir no meio do caos de uma situação de vida ou morte? É uma questão complexa para a gente pensar.